eu acho que vale a pena, se vocês me permitirem, a gente explicar o que é saúde mental. O que vocês acham? Acho ótimo. Perfeito. Perfeito. Por quê? Saúde bucal, né? Para ter um sorriso bonito, saúde bucal. Para ter bons pensamentos, saúde mental. Tá, mas o que é saúde mental? É a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Sim. De segunda a segunda. De segunda a segunda. Sim. Entende? Eu não preciso trazer aqui nenhuma explicação teórica. Lembrando que eu sou comunicadora, então eu preciso tornar comum um assunto que ninguém quer falar. Só que tem uma coisa, para saúde bucal, a gente usa algumas ferramentas. Por exemplo, tem a escova de dente, tem o fio dental, tem o creme dental e tudo mais. Quais ferramentas a gente tem para saúde mental? Você quer que eu te diga agora? Claro. Antes da próxima garfada. Claro. Ó, até deixa eu só explicar por que eu tô comendo, né, durante o programa. Primeiro, porque é permitido. É lógico. Lógico. Né? Eu estava comendo aqui, enquanto ela fala, eu comia. Segundo, que da outra vez que eu vim, eu tinha comido. Aí vocês trouxeram aqui um monte de coisa. Eu falei assim, gente, então se eu soubesse... Aí vocês falaram assim, não, pode vir, você come aqui. Aí, dessa vez eu vim. Pra comer Almoçou aqui. Vou comer aqui, né? E tô comendo aqui uma saladinha. Que eu peço sempre, né? Que, tá fazendo tipo, comendo salada. Não. Eu gosto bastante de começar já a semana com um verdinho no estômago. A questão é, quantas vezes você vai trabalhar comendo na semana? Se é uma exceção, isso aqui é uma exceção, totalmente. Ou é regra? Isso tem a ver com o que você está me dizendo, tá? Como você está perguntando sobre as ferramentas. Antes a gente fazia isso sempre. Isso. Agora é muito raro, não é? Temos um ganho. A gente fazia sempre. Pronto. Então, a diferença é do que você faz piada, quantidade e qualidade. Tá tudo certo. Um dia ou outro, você vai ficar sem dormir a quantidade necessária de horas. Um dia ou outro, você pode pular de lavar o cabelo ou não. Um dia ou outro, você vai substituir a salada por hambúrguer. Um dia ou outro. Sim, sim. A questão é quando você faz de tudo isso que você já sabe que não te faz bem, regra. E a exceção se torna o legal. Então, eu vou passar os 5 faxineiros da saúde mental. Eu não falei da outra vez? Creio Acho que não. Ótimo, então vamos falar. Os 5 faxineiros da saúde mental. Primeiro, tempo de sono. Segundo, higiene pessoal. Terceiro, a alimentação. Quarto, atividade física. E quinto, tempo para o lazer. Agora eu vou entrar em cada um, pode ser? Lembra das frases desmotivacionais que a gente falou? O que você faz enquanto eles dormem é uma delas. Foguete não dá ré é outra. Que dormir é perda de tempo é a pior para mim. Se você quiser continuar pensando assim, é um direito seu, mas você já tem a informação que se você não dorme, você não memoriza, você não assimila as coisas que você está vivenciando. Sim. Outro dia eu estava dando uma palestra para uns jovens e era de um curso técnico, eu estava fazendo um evento, aí eu falei dessa frase. Eu falei, gente, essa frase de trabalha enquanto eles dormem não adianta nada, porque depois você vai dormir enquanto eles trabalham. Então não adiantou nada, porque em algum momento você vai ter que dormir. Perfeito. Então, porque eu virei a noite estudando. Beleza, você vai dormir de dia. Parabéns. Não adiantou nada. Putz, a gente podia fazer 1 hora só falando de tempo de sono. Ó, o último número da Associação Brasileira do Sono é assim, quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. E sai com mais de 80 chances mais de desenvolver doenças autoimunes. Caramba, é uma porcentagem altíssima. Associação Brasileira do Sono. Altíssima. Então, uma coisa é eu sair na balada de sexta para sábado e dormir 6 horas. Ou 5 horas, ou 4 horas. Beleza. A outra coisa é eu viver nesse estilo de vida, que era o que eu vivia. Eu vivia com tempo de sono fragmentado. Então, por exemplo, Isabela, mas eu durmo 6 horas, mas eu durmo 2 à noite e 2 durante o dia. Se você não dorme 6 horas, você não tem recuperação venosa. Por isso, quando a gente dorme menos, a gente fica mais inchada. Sim. Entendi. Então, eu vivia com a privação de sono involuntária. A privação de sono já foi usada como técnica de tortura. Então, se ela não fizesse tão mal, ela não seria usada como técnica de tortura. O problema é quando você é obrigado a trocar o dia pela noite, quando você tem a opção de dormir e não dorme, ou seja, e de reduzir
o tempo de sono. Você é curioso? Começava 2 da manhã, né? Sei lá. Dependia da posição que eu estava. Se eu estivesse na previsão do tempo, eu começava 3 da manhã já trabalhando, ligado ali no 220. Se eu estivesse na apresentação, eu começava à 1 da manhã. Então, eu já, meia-noite eu acordava. Né? O problema é dormir antes desses horários. Sim. Entendi. Porque o seu corpo... Tem que dormir 4 da tarde. Isso. 5 da tarde. Agora, é muito fácil dormir 4 da tarde com barulho, com calor, com barulho da rua, inclusive. Eu morava num apartamento que eu morava no 3º andar. Quando estava caótica a minha vida, já estava bem doente, eu mudei para o 16º. Para tentar resolver um problema. Então, gerenciamento do estresse. O que eu me adapto a esse estilo de vida? Mudei o apartamento. Coloquei um ar-condicionado. Blackout na janela. Blackout, anti-ruído, né? Ou seja, o que eu posso fazer? Eu estou tentando me adaptar. Você começou a tomar remédio pra dormir. Não, vamos começar com um chazinho. Gente, haja chá de camomila para você colocar o seu corpo num ritmo que não é possível. Aí depois do chá de camomila, aí vieram as coisas mais pesadas, né? Veio incenso, veio pedras. Eu tinha uma pedra gigante, tenho Som ainda de uma manta. ametista. Tudo que você pode imaginar. Até chegar num médico e ele me dá um indutor de sono. Aí o bicho pegou. Porque era remédio para dormir e remédio para acordar. Tá? Você Mas- tira o seu corpo, Sim. coloca o seu corpo no modo manual. Esse modelo provoca o estresse patológico, porque o meu corpo está se vendo em ameaça o tempo todo. Então, quando você se vê em ameaça o tempo todo, o seu corpo já está disparando uma onda de cortisol, assim, ó. Entende? Não importa, tá? A cor dos seus olhos, quando você tem. A diferença é que, conforme o tempo passa, esse cortisol todo vai trazendo sequelas ou não. Tá? O Gustavo Borges, quando ele veio aqui, ele falou que, perguntava pra ele, quanto tempo você treina por dia? E aí ele falava, 24 horas. Eu falo Aí, no meu livro isso também. quanto tempo você... 24 horas. Aí ele falava, se você não dorme? Daí ele falava, durmo 8 horas por dia, mas isso também é parte do meu treino. Total. O Gustavo me ensinou muito Sim, quando eu estava nossa, escrevendo esse isso aí livro. no livro, Sim, né? sim. Maravilhoso. É tipo assim, mas dormir 8 horas por dia também faz parte do meu exato, treino. exato. Então, assim, quem não dorme bem, não vive bem. Ponto. Só que nós crescemos em um modelo cultural que é assim, quanto mais coisa eu tenho para fazer durante o dia, menos eu durmo. E aí, se você está dormindo com o que sobra, da sua agenda, naturalmente o seu corpo vai começar a se manifestar. Como? Dor de cabeça frequente, tremedeira nos olhos, problema no estômago, no intestino, hormonais, queda de cabelo, bruxismo, mancha na pele. Tudo isso é regulado pelo sono. Então, se você não está dormindo bem, de novo, você tem mais de 80 chances de sair com uma doença autoimune do que com uma outra pessoa que dorme bem. Mas não é só isso. Você pode dormir 8 horas ou 9. Né? No meu livro, inclusive, eu explico, temos os pequenos dormidores, tem gente que dorme 6 horas e fica bem, tem gente que precisa de 8 ou 9. Eu preciso de 8 ou 9. Pronto. Isso não é bom ou ruim, isso é uma característica sua. Tá? Então, o tempo de sono era o que a gente precisava, então, dar uma aprofundada. Segunda coisa, higiene pessoal. Já ouviram aquelas pessoas dizendo assim, não tenho tempo nem de ir no banheiro? Já ouviram? Conhecem alguém assim? Sim. Aí a pessoa reclama depois de intestino preso. Tem tempo no de banheiro. Mas tô com problema no intestino? É mesmo? Me conta mais. Né? E já há estudos científicos que comprovam que a gente consegue fazer o número 1 e o número 2 sem telefone. A Má fez um vídeo outro dia, minha filha, que eu achei sensacional, que ela falava assim, ela fazendo uma brincadeira, ela atuando com ela mesma, como ela sendo a psicóloga e ela sendo a paciente. Ai, que legal. Aí a paciente falava assim, eu tô muito ansiosa. Daí ela, você tem dormido bem? Não. Você desliga, para de mexer no celular algumas horas antes de dormir? Não. Você bebe água? Não. Você faz exercício físico? Não. Ela fala, não imagino por que você tá assim. Realmente, olha, é muito um difícil incógnita. diagnóstico. Me ajuda a te Diagnóstico ajudar, muito amor. difícil, porque você tá fazendo tudo certo, né, filha? É isso. Então, como é que a gente... Então pronto, quero conhecer sua filha urgente. Isso é autorresponsabilidade. Ponto. Nossa, Bela, minha vida tá um caos. Ótimo.
Aí, se você já tem essa consciência, então tá na hora da gente começar a faxinar, a organizar. Exato. Né? Mesmo que seja de pouquinho, aquilo que a gente falou, tem muita coisa ainda pra arrumar, mas a gente arrumar um pouquinho já dá uma diferença tão grande, né? Outro dia, eu faço um treinamento para um banco aqui e passaram 300 gerentes por mim. Um letramento de assédio e comunicação assertiva. O depoimento de um deles me deixou muito impressionado e aí depois desse depoimento outras pessoas se manifestaram. Ele falou assim, Isabela, minha vida mudou quando eu bloqueei o horário de almoço. Oi? Minha vida mudou quando eu bloqueei o horário de almoço, ou seja, era só para almoçar, não era com reunião. Só que tá sendo interessante eu falar tudo isso aqui, porque alguém que vai chegar assim de paraquedas, mas ela tá comendo. Então, isso aqui é exceção. E a gente precisa trazer a vida real, porque senão dá a impressão que a gente é um alecrim dourado. Né? Que a gente não passa dificuldade, que não vai ter exceção. Não, vamos ter, eu sou mãe. A batata frita do Joel. Exato. Lembra quando o Joel contou uma vez que ele sempre fala, se você perde pra batata frita, você ganha do quê? Se você diz que não vai comer batata frita e come batata frita, você tá perdendo pra batata frita. Sim. E aí uma vez ele tava com a família dele no restaurante comendo batata frita, tiraram uma foto e mandaram, você que fala. Ele falou, não, mas ali eu não disse que eu não ia comer batata frita. Pronto. O problema é você dizer, eu não vou comer batata frita essa semana e da terça-feira você tá comendo batata frita. Aí você perdeu pra batata frita. Mas eu em nenhum momento disse naquele dia ou naquela semana que eu não comeria. Então é isso. Gente, o Vênus é meio-dia, né? Ou você almoça 11 da manhã ou você vai almoçar 3 da tarde. Então, por favor, pode comer. E tudo isso que tá fluindo tem a ver com comunicação. Sim. De novo. E ou a gente se respeita primeiro e expõe uma necessidade. Agora, transcenda isso para tudo. Se você se respeitar, você comunica no ambiente. Se houver cooperação, beleza. Se não houver cooperação, não é nem para você estar ali. Sim. Aí essa informação tem que vir antes. Isabela, você vai gravar do meio-dia às 2h, você já tem que chegar almoçada. Né? É como a gente tem para... Você vai fazer exame. Tem que ter 8 horas sem de não jejum. sei o quê, xixi, não sei o que lá, relação sexual e tal. Você tem que ter um preparatório. Se você não tiver informação, você vai chegar lá. Então, a senhora teve relação sexual? Tive. Mas não pode. Mas ninguém me avisou. Então, de novo, é comunicação. É comunicação. Então, mas vamos lá, só para finalizar os 5 faxineiros da saúde mental. Tempo de sono. Então, já expliquei. Se você acha que dormir é perda de tempo, vai dar ruim. Isso não é uma ameaça, isso é uma consequência. Segundo, higiene pessoal. Por que eu tô falando da higiene pessoal? Porque se você não tem tempo para lavar o cabelo, meninas não lavam o cabelo e meninos não fazem a barba. Tá? É porque você quando chega nesse ponto, né? Você já tá sem energia para muitas outras coisas que eu ainda vou dizer. Então, esse é o último. É o último estágio da negligência. Né? Porque a gente, quando gosta do que faz, a gente se negligencia muito. Porque, não, depois eu faço. Depois eu descanso, depois eu faço. Então, muito cuidado se você tá sem tempo de ir no banheiro e sem condições de tomar banho. E só uma mulher exausta sabe o que eu quero dizer. De você falar, nossa, eu não tenho energia nem para lavar o cabelo. Essa sujeita não consegue nem levantar um cotonete. Imagina. O quanto ela já não tolerou. Tá? Outra pauta também para depois a gente mergulhar, se vocês quiserem. A alimentação. O ideal é que você mastigue 35 vezes cada garfada. Coma cada vez mais comida de verdade, ou seja, então, por exemplo, já tô comendo fora do horário, tô numa alfacezinha, meu corpo pede, entende? Mas se não tivesse, vai hambúrguer mesmo, mas a questão é, eu posso, tem essa opção? Tem, opa, então eu vou nela. Sim. Autoresponsabilidade, de novo. Quarto, atividade física. Isabela, mas eu não gosto de musculação. Atividade física é uma coisa, exercício físico é outro. Você ser uma pessoa ativa. Né? Então, por exemplo, você chega no aeroporto, a gente viaja um monte, tem lá escada rolante, escada tec, né, pra você andar. E aí eu fico contando os passos, porque até 5.000 passos, se você não dá, você é considerado uma pessoa sedentária. Dr. Pedro Chestatsky, vocês já trouxeram ele aqui? Não. É maravilhoso. Dr. Pedro Chestatsky, ele é neuro, mas ele tem uma fala maravilhosa. E ele é autor do livro A Medicina do Amanhã. Então ele diz, até 5.000 passos você é uma pessoa sedentária. Então eu fico buscando meus 5.000 passos pelo menos. Então tô no aeroporto, tô lá, 2.000 passos, metade do dia. Opa, vou subir essa escada, ao invés de ser rolante. Você entende? Eu não sou nem melhor nem pior que ninguém, mas eu tenho essa informação. Portão, 35 e voltando. Outro dia meu marido começou a fazer agachamento. Você acredita? No aeroporto? No aeroporto.
Eu nem lembro onde que a gente estava. Que situação que foi, né? Ah, mas se eu for fazer viagem longa, eu alongo antes de entrar sim. no avião. Total, não, fazer. sabe aquele Nossa, que anda pelo e amor de agacha, Deus. anda e agacha? A gente começou a fazer lá passada. no fundo. E foi tão divertido, porque algumas pessoas que passavam por nós riam, sabe? E se rir, qual é o problema? Melhor ainda. Então, ou seja, eu não vou deixar Então, de fazer uma atividade outro, física. Você mudou a energia do outro Não ainda vou que riu. mudar. Treina Aí, enquanto eles riem. isso! Boa. Então, veja, vai depender. Se eu vejo isso como uma ameaça, nossa, mas eu não posso fazer atividade física aqui. Como não? Por quê? Percebeu? Esse dia mesmo que eu substituí a escada rolante pela normal, as pessoas me olhavam assim, do tipo, que doida. Meu glúteo agradece. Você entende? Então vai depender de como você tá. Sim. Naquele momento, você precisa botar suas células, né? Ainda mais se você pegou o início desse programa e você já sabe que dependendo de como você trata suas células, seu corpinho tá bonitinho ou tá todo desorganizado. Pois é. Você precisa colocar suas células para movimentar. E o quinto é o tempo de lazer. Ai, eu adoro quando as pessoas me perguntam, o que é isso, Isabela? Tempo de lazer é um tempo que você não espera por resultado. Ah, Isabela, mas eu corro no meu tempo de lazer. Então, não é lazer. Porque se você quer correr cada vez mais em menos tempo, já não é lazer, já não é prazer. Né? E a gente subestima muito minutos. Minutos em silêncio, minutos de olho fechado, minutos olhando para a nuvem, minutos sem mexer no telefone. Por isso que eu fiz a piada do banheiro. A gente está subestimando o poder desse tempo. E aí vai chegar, de fato, todo mundo com dificuldade para dormir à noite, para desligar, para descansar e tudo mais. Percebe? Então, esses são os 5 faxineiros da saúde mental. Teríamos outros. Tem gente que pergunta, mas e a meditação e o sexo? Eu falo, rapaz, se você estiver dormindo bem, se higienizando, com tempo de se alimentar, fazendo atividade física e lazer, você vai transar, fica tranquila, entendeu? É só você dar uma reequilibrada em como você está vivendo a sua vida. Mas se você vive com o que sobra, não vai adiantar culpar o tempo. O tempo não está passando mais rápido. Pois é.